Carlos Alberto Arraes, que é advogado ambientalista. Carlos, o novo código chegou, foi aprovado, isso é bom ou é ruim? Olha, no novo código nós temos alguns pareceres favoráveis, outros contrários. Para alguns produtores, ele é bom. Para a maioria dos outros produtores, pequenos produtores e aqueles que não estão tão preocupados em produzir em grande escala, que é o pequeno produtor, o produtor rural, a agricultura familiar, ele às vezes tem alguns mal que vai fazer com que eles façam algumas coisas das quais eles não são obrigados. E o que é bom no caso? Que eles já fazem isso há algum tempo. Eles não precisam estar preocupados com o que a lei vai exigir. Eles já estão fazendo esse cuidado, já se preocupam com o problema da mata, da água. Quer dizer, cuidando da mata, cuida-se da água. Água subterrânea, água superficial e tudo. Essa é a preocupação que já existe. Agora, claro que tem a luta também dos ambientalistas. Os ambientalistas estão preocupados com relação a futuro. Porque se hoje nós temos o problema da mata ciliar, da APP, da reserva legal, e se os proprietários, desde o pequeno ao grande, não se preocupar com isso, nós vamos ter problemas sérios no futuro, e não muito distante, exatamente do problema da água, que está sendo, ou será, aliás, será não, já é um problema mundial. Nós vemos aí países com escassez de água, e nós estamos aqui no Brasil. O nosso Nordeste está há 10 anos com a maior seca desses últimos 10 anos. E também o Norte, que a gente viu o ano passado foi seca, agora está com enchente. Então causa um desequilíbrio do problema climático e do problema da geração de água, tanto a superficial quanto a subterrânea. Então essa é a preocupação maior de todos nós. E Carlos, o que são e como vão funcionar as APPs? Olha, as APPs, como eram antes, havia necessidade, sem ser a área da Amazônia Legal, de 20% tinham que ser permanecidas em pé. E na Amazônia Legal, 80%. Logicamente que isso é aquilo chamado teoria, porque na prática a gente sabe que não é bem isso. E nos outros estados da região que faz com que tenha que haver 20% de área de APP, no novo código está sendo estabelecido o quê? Que essas áreas poderão ser em leitos de rios pequenos, numa margem de mata ciliar, que também serão considerados como área de APP e área de reserva legal, que vão ser somadas, numa proporção de apenas 5 metros, de 5 a 30 metros. Quer dizer, o que já era obrigatório manter-se 30 metros, e chegando-se até 150 metros, dependendo da extensão do rio, agora vai ficar limitado de 5 a 30 metros. Então por aí dá para sentir o impacto e o drama de como vai ser a destruição, porque hoje nós vivemos um mundo, e principalmente o que os ruralistas e os grandes produtores alegam, precisamos produzir alimentos. E nós afirmamos o contrário. Já temos estatísticas aí científicas, provas materiais, feitas por pesquisas por institutos do próprio governo, que garante que nós temos terras agriculturáveis aqui no nosso país, que só precisa de 22 a 30% no máximo de utilização dessas terras para produzir alimentos ou pecuária. Então é uma anedota, é uma falácia, eu diria até enganosa, para não dizer outras palavras aqui, dos nossos ruralistas e dos grandes produtores. Não precisamos destruir, não. Nós temos que fazer o papel contrário. Plantar mais, cuidar mais, manter mais, zelar para quê? Para nosso próprio sustento, para nossa própria sobrevivência, das nossas gerações que vão vir aí, porque senão nós vamos ficar aqui nos responsabilizando e nos culpando sempre. Então eu diria aquela frase, até quando vamos ficar nessa angústia, dessa luta para tentar convencer e conscientizar esses grandes produtores? Eles não precisam ficar alegando essa desculpa que vai produzir alimentos, que o mundo não está tão assim ainda, por enquanto. Mas quando faltar água, aí sim, aí nós vamos correr atrás do prejuízo e o tempo vai ser curto. Não vamos ter tanto tempo assim, porque uma árvore não cresce em um mês, em nenhum ano. Ela vai demorar no mínimo de 5 a 10 anos e depois mais outro tanto, um outro percentual maior aí de tempo, para fazer o quê? Para dar condições ao subsolo produzir água através das minas, das nascentes, que estão sendo destruídas com a destruição. Então mais ou menos uns 100 anos, né, Carlos? Olha, eu diria aí de 50 a 100 anos, para a gente ter um retrospecto, uma reversão, aliás, dessa situação que está hoje de destruição. Então é uma situação problemática.